Bem-vindos a mais um vídeo e finalmente chegou a nova atualização do Warzone Mobile. Lembrando que é uma atualização de Big Update com a chegada da nova Season. Aí, pô, você vai me perguntar, Six, o jogo nem lançou e já tá na Season 2, 3, como assim? Rapaziada, o Warzone Mobile não tem Season, tá? A Season é do MW3, mas o Warzone Mobile tem conteúdo compartilhado, então sempre que o PC console atualiza, o Mobile também atualiza. Mas aqui pra gente é diferente, o Warzone Mobile tá em beta, então o conteúdo do Warzone Mobile é mais focado em desempenho, na maioria das vezes. Porém, isso varia muito de dispositivo e de plataforma. A evolução está sendo melhor nos dispositivos da Apple a partir do iPhone 12 e 13 para cima, e no Android acredito que ROG Phone e Red Magic já estão batendo de frente com esses aparelhos da Apple. Os intermediários, acredito que o Poco F3, Poco F5, já vi algumas pessoas relatando que o desempenho tá bacana. Se você tiver aí um aparelho que tá rodando bem e eu não falei aqui no vídeo, deixa aí nos comentários pra gente saber, né, como que tá se desenvolvendo esse jogo. Mas sem enrolação, bora aqui para as novidades. Primeiro aqui, passe de batalha do MW3, lembrando, né, do MW3. E mano, esse passe tá muito foda. Como vocês podem ver aqui no início, a Activision fechou uma parceria aí com a série The Walking Dead e tem o Rick no passe de batalha, beleza? E lembrando, rapaziada, que no passe de batalha você ganha CP gratuito apenas por jogar. Então se você for juntando as moedas, você consegue pegar um passe de graça. Eu mesmo nunca gastei dinheiro nesse jogo e já comprei vários passes aí só com esse dinheiro. Então vale muito a pena vocês guardarem. E também tem a chegada da nova arma aí, que é do MW3, BP50, se libera no escalão 35. Uma arma bem diferente, né? Parece uma P90 futurista. E também tem a chegada da nova RAM 7, porém essa aqui é a versão SMG da RAM 7 com o nome de RAM 9. A Activision nesses últimos tempos eles têm reutilizado muitas armas, né, mudando de nome e de categoria. Não sei se eles estão sem ideia ou se eles estão de miguelagem, mas enfim, essa aí é a nova arma. Bom, na categoria de perks se manteve a mesma coisa, não vi nenhuma mudança. No loadout também aparentemente a mesma coisa. Bom, rapaziada, e também chegou aqui uma opção nova e é essa daqui. Eu não sei muito bem para que ela serve. Se alguém aí já tiver essa informação, deixa aí nos comentários. Mas é uma novidade aí. De resto, não vi nenhuma configuração nova. A sensibilidade continua com as mesmas configurações. Então, para quem tem dificuldade, vai continuar com dificuldade. E bora ver aqui como que tá a Verdansk. E depois eu mostro para vocês como que tá a Rebirth. Bom, manos, a partir daqui se iniciando, eu já percebi que do lado esquerdo apareceu um aviso de Packet Loss. E, mano, a coloração do mapa também tá diferente, tá parecendo que tá mais clara. O gás tá vermelho. Graficamente eu ainda não tenho certeza se houve muitas melhorias. É mais essa questão do filtro, né, parecer que tá mais claro. Opa, já percebi uma mudança aqui, rapaziada. Olha isso aqui, slide cancel. Ah, moleque, mano, finalmente, rapaziada, aí pra quem curte uma movimentação ensaboada, chegou aí o slide cancel, só que eu ainda não tô sentindo aquela velocidade do MW3, tá? E pode ser que isso seja normal, tá, rapaziada? Porque pra quem não lembra, o Warzone Mobile na sua alpha, ele tava com a movimentação do MW 2019 e depois ele foi atualizando para a movimentação do MW3. Porém, essa mudança não foi instantânea, tá? Primeiro eles adicionaram o Dolphin Dive e depois de algumas seasons o jogo... Ah, isso aqui é player? Mano, isso aqui era player. E depois de alguma season, o jogo foi se adaptando para a movimentação do MW2. Então pode ser que essa movimentação chegue aos poucos, mas pelo menos o slide cancel já está entre nós, né? É isso aí, manos. Vamos conferir agora a Rebirth. E o cara ali do meu time já tá com a skin nova, né, da série The Walking Dead. Manos, graficamente a Rebirth aparenta estar igual. Não tô sentindo muita diferença. A movimentação tá bacana com esse slide. Eu ainda acho que a velocidade não tá igual a do MW3. Porém, isso daqui pode ser a VPN, tá, rapaziada? Porque a VPN deixa o jogo muito lagado. E quando o jogo tá lagado, a movimentação aparente está mais lenta.
Então, galera, enquanto eu editava esse vídeo, o Ideu lançou um tweet aqui, né, falando sobre a atualização, e ele tá falando que alguns dispositivos vai melhorar a textura conforme você vai jogando, né? As texturas vão ser carregadas durante as partidas. Isso já acontecia comigo, tá? Eu sempre falei para vocês que nos primeiros dias o iPhone 13 ficava com um gráfico bem pixelado e depois ele ia melhorando com o tempo. Outra coisa muito importante, né, que é sobre a movimentação. Eu comentei que não estava exatamente igual no MW3 e é justamente isso que ele está falando aqui para nós. Ainda não é o movimento completo do MW3, mas estamos perto. Você verá em nossas notas que fizemos algumas alterações no sprint tático e nos saltos. Nos saltos, rapaziada, que ele está falando aqui é o vault, tá? Que é aquele movimento que você faz escalando os muros, balcão, enfim, para que fique mais próximo dos valores do MW3. A tecnologia de slides ainda está sendo trabalhada. Isso aqui é interessante, tá? Porque mostra que eles estão trabalhando realmente na versão mobile. Eles não estão simplesmente lançando a integração, tá? Eles pegam do PC e trabalham realmente na movimentação. Isso aqui é muito importante. E bom, ele falou aqui valores próximos, né? Eu ainda não sei o quão próximo tá esses valores, porque o sprint tático no MW3, para quem não sabe, ele recarrega automaticamente. Você não precisa ficar parado pro sprint carregar igual é no MW2. E então eu preciso jogar por mais tempo, tá? Para passar esse feedback para vocês, para saber o quão perto tá da movimentação do MW3. Mas é o que eu falei, conforme o jogo vai se desenvolvendo, eles vão adicionando essas mecânicas aos poucos. E outra coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês é que sempre que tem essas atualizações muito grandes, sempre vem com muitos bugs, tá? E muitos bugs problemáticos. Então, rapaziada, calma, tá? Que geralmente quando isso acontece, daqui a 3 dias ou até uma semana, eles lançam um hotfix para tentar corrigir esses bugs mais problemáticos, caso esse problema foi ocasionado por essa atualização. E agora bora ver como que tá o multiplayer. É isso aí, manos. Multiplayer aqui, mapinha da Shipment. Vamos ver se tem alguma mudança. Aparentemente é a mesma coisa, né? Graficamente o multiplayer já era bem estável em questão de gráfica, desempenho. Pelo menos aqui no iPhone 13, né? Não tem tantas mudanças. Provavelmente quando o jogo atualiza assim e eu não tenho tantas mudanças gráficas, é porque a atualização foi focada mais nos dispositivos intermediários e mais fracos, né? Então deixa aí nos comentários se houve essa melhoria para vocês, né? Pra gente saber como que tá andando o desenvolvimento do Warzone Mobile. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, tá? Lembrando que o Warzone Mobile, nessa reta final, eles estão focando mais em otimização, né? Para que entregue o jogo em condições melhores para quem joga no Android, onde o jogo estava tendo mais dificuldade. E se você joga nesses dispositivos que estavam rodando a 40, 45 ou até menos, deixa nos comentários, né? Se houve alguma melhoria, se você percebeu alguma diferença, tanto gráfica quanto de desempenho, tá? E se vocês quiserem que eu traga gameplay com essa nova movimentação, deixa aí nos comentários que em breve eu trarei essas gameplays, beleza? Mas por hoje foi isso, vou ficando por aqui, até a próxima.